Olá, pessoal. Nessa aula, nós falaremos um pouquinho a respeito do PHP. Só um conceito inicial e vamos ver um exemplo simples ali, integrando um script em PHP no contexto de uma página HTML, mais especificamente de um formulário. O PHP ele é um acrônimo recursivo para a palavra Hypertext Preprocessor, para essas palavras. Originalmente foi criado considerando Personal Home Page. E aí, claro, foi adotado esse nome de Hypertext Preprocessor. É uma linguagem interpretada livre, de código aberto. Ela foi usada inicialmente para o desenvolvimento de aplicações presentes e atuantes no lado servidor, certo? Capazes de gerar conteúdo dinâmico para a web, para o World Wide Web. Ela foi desenvolvida lá em 1994, mas seu código-fonte só foi liberado em 1995. Por Rasmund Lerdorf. E, consequentemente, acabou caindo no gosto aí do processo do pessoal para desenvolvimento de páginas, e até hoje existem muitas páginas e muitos sistemas web que são desenvolvidos utilizando essa linguagem aí de script, certo? Apesar da gente comentar que é uma linguagem de programação, porque diferente do HTML, nós temos a capacidade de desenvolver softwares e produtos mais robustos, a gente pode utilizar o PHP como uma forma de incrementar, de adicionar códigos específicos dentro de uma página HTML. Então, por isso também ela é considerada, em alguns contextos, alguns falam ainda que é uma linguagem de script. É uma linguagem interpretada, ela foi influenciada principalmente por C, C++, Perl e Java. A versão atual do PHP, nós estamos na 7.4.7, que foi liberada em junho de 2020. Ela é baseada principalmente no paradigma procedural, de reflexão, orientação a objetos e também funcional. Então a gente consegue trabalhar nesses contextos aí usando PHP e existem vários frameworks que apoiam o desenvolvimento para que a gente consiga criar coisas mais robustas e também mais rápidas no contexto do PHP. O site, para que a gente possa acessar a documentação do PHP, é o php.net. Existe, inclusive, versões da documentação em português e eu recomendo que vocês observem, acessem esse site e verifiquem como que funciona a linguagem PHP em si, porque nosso exemplo aqui será realmente rápido e apenas para contextualizar, para que a gente possa verificar alguns elementos aí. Bom, sem mais delongas, então, nós vamos primeiro criar a nossa página HTML, que vai servir depois de página base para que a gente integre a nosso código em HTML. Eu vou utilizar o boilerplate aqui, no caso do HTML5, que eu já instalei no meu Visual Studio Code, então eu já tenho pré-definido essas informações, só vou adaptar para o meu contexto, PTBR, que é a língua que eu estou indicando aqui. Charset UTF-8 já está definido. A propriedade do viewport para iniciar a minha aplicação com uma escala da minha tela, uma escala de 100% ali do tamanho da minha tela. O título do documento, e eu vou colocar aqui, exemplo, formulário com PHP, apenas para indicação. A gente poderia colocar aqui as outras meta tags relacionadas ao autor, às palavras-chave e à questão da otimização para buscas, mas não é a nossa intenção aqui, a gente vai direto ao ponto, que é justamente a parte do PHP. Depois a gente vai, consequentemente, também inserir aqui um estilo em CSS, uma folha de estilos em cascata, mas por enquanto a gente vai criar o conteúdo. E aí, diferente do que a gente já viu nas questões das outras páginas, dos outros exemplos, a gente vai criar aqui, já vai começar criando uma section. Tá? Então eu tenho uma seção na minha página. A section, pessoal, eu posso usar, por exemplo, uma div e criar uma classe falando que aquela lá é a seção. Até houveram questionamentos na aula passada a respeito disso. Eu tenho a section e tenho a header, que são tags do HTML5 que eu posso utilizar para destacar e deixar já visível essas minhas seções, mas nada impede de eu utilizar divs e, por meio de classes, criar esses seletores
que vão depois receber um determinado formato, receber uma determinada estilização por meio das minhas folhas de estilo. No meu caso aqui, eu estou criando uma seção, né? Abri a primeira tag, ela consequentemente já finalizou para mim, então criou o elemento aqui em HTML. E nesse caso eu vou colocar uma div interna, essa div por sua vez vai ter um formulário, então eu vou colocar um subtítulo aqui, H3, que é o meu formulário, com um R aqui. Na sequência, para que eu crie, certo, uma estrutura de formulário em HTML, eu vou usar a tag específica do form. Eu posso indicar alguns atributos específicos que vão melhorar o processo e comportamento do meu formulário. Por exemplo, eu posso colocar o autocomplete off para que meu formulário não seja autocompletado quando eu digito as informações. Depois, na sequência, eu vou colocar um método e o método vai indicar o que eu quero fazer com esse meu formulário. Eu quero enviá-lo, então eu vou utilizar o post. O get é para obter informações, certo? Ou para utilizar algum elemento específico de diálogo. No caso, a gente quer fazer a postagem, um envio. É um formulário para envio das informações que eu preencher. Então, posso colocar até aqui, para ficar mais específico, formulário de contato. Tá? Vamos criar, imaginar que a gente está criando, então, um formulário de contato para um site. Além disso, existe um outro atributo que nós vamos utilizar aqui, mas por enquanto a gente vai deixar sem preenchimento, que seria action. Assim que eu submeter o meu formulário por meio de um botão, eu vou ter que ter um botão que vai enviar a informação, ou algum elemento aí dentro do meu formulário, que seja que quando eu clicar ele faz o envio, envia um comando de submit, para que o post, o método post aqui, indicado no meu contexto do meu formulário, consiga pegar as informações e enviar por meio da minha URL essas informações para um outro arquivo. Esse outro arquivo será justamente o nosso script desenvolvido em PHP, que irá ser integrado aqui depois. Mas como nós estamos focando primeiro na parte do HTML, vamos terminar o formulário e depois seguir para essa parte. Então, no meu formulário, eu tenho primeiro os campos de entrada. Eu tenho, por exemplo, um input aqui, e aí eu vou colocar autocomplete, também off, tá? Ou, na verdade, no complete. Por quê? Porque eu não quero que ele se autocomplemente com informações. Depois a gente vai discutir um pouquinho mais a respeito dessa informação que é colocada ali. Na verdade, já falando aqui na sequência, né? Class, campo, aqui essa classe, no caso, seria para o estilo. Eu acho que eu vou deixar... Vamos deixar sem classe por enquanto, vamos verificar como vai se comportar. Eu acho que antes de colocar o CSS, vamos ver como que ele vai se portar ali. Mas é importante mencionar que esse autocomplete aqui, ó, muitas vezes o campo interno de um formulário não obedece ao autocomplete off aqui. Então, para nós forçarmos esse autocomplete, ou seja, autocompletar o formulário com as informações que a gente já digitou uma vez anterior, isso não aconteça, a gente coloca um nome específico aqui que o nosso navegador não vai identificar ao ser utilizado aquele formulário novamente. Então ele vai lá, vai verificar, olha, tem um autocomplete aqui, tem uma informação que eu não conheço, não está escrito off aqui, está escrito no complete, então eu não vou completar as informações porque isso não está coerente. Então é o que a gente chama, infelizmente, de gambiarra para poder conseguir funcionar e eliminar as informações ali. Isso ocorre principalmente no decorrer do uso do Chrome. Tá? Então o Chrome acaba forçando essas informações. Então eu coloquei o nome do campo aqui, o name, né? O nome do meu campo vai ser nome, porque é o placeholder, a informação que ele vai receber ali é nome. Na sequência, eu vou colocar um outro input aqui referente ao e-mail. Autocomplete eu também vou colocar no complete aqui. Name, eu vou colocar desta vez e-mail.
Esse nome aqui, pessoal, nós vamos também referenciar ele depois lá no PHP, pois ele vai ser a nossa variável aonde eu vou armazenar a informação que foi preenchida no meu formulário, tá? Então, por isso que é importante. É importante também se padronizar, como a gente está colocando ele aqui. No caso, eu estou colocando tudo em minúsculo, tá? Para que não deixe qualquer informação ali depois inválida no nosso formulário depois. E agora, por último, eu vou colocar aqui um campo texto. Na verdade, a gente não vai precisar... Na verdade, não é input. Eu vou colocar um text area aqui. Vamos colocar porque a área de mensagem geralmente é maior, né? Então, o name aqui vai ser a mensagem. Eu ia colocar em inglês, mas mensagem. Como coloquei os outros em português, vamos deixar em português também. Tá? E aí, placeholder. Digite aqui a sua mensagem. E aí, aqui no caso, o text area eu preciso fechar, ele já fecha para mim automaticamente, porque eu estou usando um complemento ali do Visual Studio Code. Bom, vamos verificar como que ficou essa página aqui. Vou clicar com o botão direito, vou abrir o Open Preview. Bom, tá lá meu formulário sem qualquer edição aqui, como eu estou utilizando o meu Visual Studio Code na versão escura aqui da tela, então ele consequentemente vai apresentar para mim essa tela sendo escura. Aqui eu tenho o placeholder nome. Quando eu começar a digitar, ele desaparece o texto que tem ali, o e-mail e também o de mensagem, certo? Não tem qualquer estilo, então ele está básico como vai ser apresentado lá para mim no meu HTML. Eu colei aqui, pessoal, o link que fala justamente da questão dos formulários no Google Chrome e quando eu tenho o autocomplete off. Muitas indicações também falam para a gente colocar o off aqui no autocomplete, que será suficiente para não se autocomplementar ali, se completar, né, os formulários. Mas muitas vezes isso acaba ocorrendo, mesmo os reforçando com off. Então, por isso a gente coloca um outro termo, né? A gente coloca um outro termo ali para especificar. Bom, então aqui eu tenho os meus inputs, mas eu posso também colocar os labels, né? Os labels seriam os rótulos para o nosso campo que a gente tem ali. E aí, eu tenho uma tag específica, que eu determino o que é o label, e aí eu coloco o for, um atributo for, para especificar para qual campo é este label, esse rótulo. E aqui no caso, por exemplo, como eu coloquei antes do input nome, é para o campo nome, no caso. Tá? Esse campo aqui. E aí, eu vou colocar aqui no meio, entre a tag de abertura e a tag de fechamento, o nome, né? É nome, na verdade não é em inglês. E aí eu posso repetir o label, especificando, claro, qual é o campo que aquele label vai estar relacionado. Se você precisar depois dar uma manutenção, você sabe qual que é o label, qual que é o rótulo ali para cada um deles, né? E aí o último, for, no caso aqui, mensagem. Fechou aqui, coloco daí mensagem. Salvando. A pré-visualização, agora eu consigo ver o rótulo dos campos ali. Certo? E agora, na sequência, o que a gente precisa ainda nesse formulário? Eu tenho os meus campos, mas eu não tenho ainda um botão de envio de informações. Eu preciso, então, ter um botão aqui que vai servir como o envio dessa informação. Tá? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, um input. Vamos testar aqui para ver como vai ficar isso. Type. E aí eu vou especificar que isso daqui é um botão para envio. Certo? Então, eu posso colocar submit direto e vocês vão entender o porquê. E o valor é enviar. Seria aqui, no caso, o meu rótulo de envio. Quando eu salvo aqui, o que ele fez? Ele criou um botão de enviar para o meu formulário. Tá? Então, o input aqui, quando eu coloco type submit, eu estou dizendo que eu quero que esse botão aqui faça o envio do meu formulário por meio
pegando as informações dos campos aqui, dos inputs, dos forms que eu tenho, e enviando essa informação. Essas informações, como a gente disse, antes de preencher aqui o form, o método, a gente tinha o post e o get, certo? O post vai corresponder justamente a um método que está lá no nosso protocolo HTTP. O Hypertext Transfer Protocol, o protocolo de transferência de hipertexto. Então, ele manda as informações, né, desse formulário por meio da nossa URL. O get, ele vai ser o contrário do post, mas também é um método do HTTP, do protocolo HTTP, onde os dados, as informações, elas vão ser retornadas por meio de um atributo na URI, com um separador, no caso, que será um ponto de interrogação. E aí a gente consegue trazer essas informações aqui. Lembrando que também é importante mencionar que daí os caracteres que vão ser transitados ali numa URI do nosso navegador, eles serão do tipo ASCII2. Então ele vai ter uma codificação específica ali para ser trazida para nós na nossa página. Nesse contexto, então, a gente já tem o botão, tem o formulário, e eu acho que agora a gente pode partir para uma aplicação de uma folha de estilos que melhore um pouco a visão aqui da nossa página. Então, para isso, a gente vai colocar um link aqui. Nós vamos utilizar uma folha de estilos que esteja fora da nossa página HTML, porque a gente quer reutilizar ela depois. Então, vou vir aqui até criar uma pasta, styles, e nessa pasta eu vou criar um arquivo style.css. Então, tenho aqui meu .css, deixa eu só referenciar ele aqui. Aqui, eu vou indicar qual é o tipo de link, qual que é o relacionamento desse link com a minha página, e eu vou colocar rel aqui, style sheet, certo? E vou depois colocar o atributo que vai referenciar o meu arquivo. Posso dar um Ctrl / espaço aqui, e aí eu consigo navegar nas pastas para fazer a seleção. Posso deixar isso daqui de forma mais dinâmica, colocando ponto para ele acessar a pasta, seja o style aqui, os dois vão acabar tendo o mesmo resultado ali. Salvo, não tenho nenhuma alteração aqui, vamos só verificar se ele está funcionando, se eu conseguir relacionar o meu código aqui, e eu vou, para isso, alterar a cor do background color aqui, vou colocar red, vamos ver se ele foi aplicado com sucesso, e olha lá, aplicou com sucesso a nossa folha de estilos, tá? Então tá ok, tá funcionando, mas é claro, a gente vai deixar esse vermelho gritante aí na nossa pasta, na nossa página, na verdade. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é mudar a font family, a família de fontes que eu vou utilizar, e eu vou colocar o conjunto já mais utilizado, que é o sem serifa ali, e eu vou especificar aqui, bom, vamos olhar aqui, o que a gente pode tratar primeiro. Eu acho que a gente poderia tratar como vai ser exibido esse conteúdo aqui. E aí, nesse contexto, a gente poderia chamar essa section aqui justamente da seção onde a gente vai colocar o nosso conteúdo. Então, eu vou colocar aqui conteúdo, tá? E vou trabalhar nessas regras de estilo relacionadas ao meu conteúdo. Então, como eu estou usando uma classe, conteúdo tem que ser o mesmo nome da classe que eu estipulei lá. Vou utilizar agora o display flex, tá? E a gente vai entender como que isso vai funcionar, mas a gente já viu lá nos slides. E aí eu vou colocar os conteúdos justificados ao centro. Vamos verificar como isso ficou? Olha lá, ele trouxe para mim todas as informações do formulário e colocou ao centro, certo? E não fez mais nenhuma outra modificação. Bom, a gente já centralizou aqui, que era o objetivo. Agora a gente pode tentar alterar as outras informações. Dentro do conteúdo aqui, eu tenho uma div. E essa div seria o quê? A div do meu formulário. Então eu vou colocar aqui, div class formulário. Tá? Vou copiar aqui o nome da minha classe. Vou colar aqui, ponto, porque eu estou utilizando um seletor de classe, certo?
E agora eu vou colocar algumas preferências que eu tenho do meu formulário. Eu vou colocar o comprimento dele 100%, tá? Para preencher toda a tela ali. E eu vou colocar aqui o 100% ali ainda vai se restringir a um tamanho máximo de 500 pixels. Ou seja, eu falo, olha, ocupa 100%, mas se meu comprimento for superior a 500 pixels, mantém o máximo a 500 pixels. Então aqui ele não fez nenhuma mudança, permanece a mesma coisa, mas a gente pode tentar observar isso depois quando a gente for tratar a parte do flex ali, certo? Agora, continuando, o que a gente precisa alterar aqui? O que mais a gente tem? Bom, o título aqui, acho que não faz sentido, tá ok, tá suficiente para mim. Agora eu vou alterar literalmente o meu formulário, certo? Então aqui eu poderia colocar uma class e vou colocar aqui campus, tá? Então é onde eu vou aplicar estilos para os meus campos. Não sei se faz sentido por enquanto, vamos ver se vai fazer sentido também, porque eu tenho que colocar algo que referencia-se ao meu valor. Talvez faria mais sentido colocar como formulário mesmo. Mas, vamos lá. O display novamente vai ser flex, então, porque eu quero que os meus formulários, os meus inputs ali, se comportem de tal forma que eles sejam responsivos e naveguem para baixo, no sentido de formar ali uma coluna com os campos. E para isso, então, eu preciso também colocar uma flex direction column, para que os meus campos se comportem como uma coluna, eles formem uma coluna ali representada. Por enquanto, eles vão seguir na sequência um depois o outro, porque eu também não tenho uma folha de estilos aplicada aos campos aqui individualmente. E é o que a gente precisa fazer agora, certo? Eu preciso aplicar um estilo para cada um dos campos. Como que eu posso fazer isso? Bom, aqui eu tenho input, aqui eu tenho input, mas o submit também é um input. E eu tenho um text area, então não faz sentido eu aplicar, por exemplo, um conjunto de estilos para o input, já que eu tenho um botão aqui. Então eu vou ter que reusar a classe ainda, não vai ter jeito. Vou ter que criar uma classe específica para campo. Vou colocar campo texto aqui, para ficar mais fácil, certo? Vou copiar essa mesma classe aqui para utilizar para o próximo campo, que é o do e-mail. E aí, esses dois eu vou deixar um estilo específico para ambos. Então, venho aqui, vou colocar a classe e especificar as propriedades para aquele campo. O campo aqui a gente vai acabar aplicando mais propriedades, tá? Então, eu posso, por exemplo, aplicar um pairing para, consequentemente, ele deixar aquele espaço em torno do meu elemento, A margem. Nesse caso aqui, como eu vou considerar o flex, então eu vou colocar uma margem embaixo apenas, para que um não fique junto com o outro. Border, eu vou colocar uma borda, tá, no meu formulário, vai ser de 1 pixel, sólida, e aí eu escolho a cor que eu quero. Light gray. Um cinza claro aqui no caso. Eu vou colocar as bordas arredondadas, então eu tenho que colocar border radius. E aí eu coloco quantos pixels ela vai fazer esse arredondamento. Por quantos pixels aqui? 5 pixels. Tá? Font family. Eu vou aplicar uma fonte também a esse meu campo aqui. Tá? E aí depois a gente vai ver como isso vai se comportar no nosso Chrome. Será que ele vai aderir a essa fonte aqui ou ele já vai pegar a fonte do que eu coloquei no body? Tá? É para a gente fazer um teste. Font size, vou especificar uma fonte aqui e vou colocar 16 pixels. Tá? Também vou aumentar essa fonte aqui. E aí, o que mais a gente tem lá, tá, no formulário? Vamos salvar aqui para verificar como ficou. Ó, meu campo ficou um pouquinho melhor, ficou um pouco mais apresentável, mas ainda tenho esse campo aqui da mensagem, que é uma text area. Será que no text area, se a gente aplicasse essa mesma fórmula, essa mesma regra, ele não ficaria mais apresentável? Vamos tentar. Olha lá. Ele ficou um pouco para cima aqui.
Mas a gente, se eu ampliar aqui, ó, ele acaba mandando as informações para baixo. E esse comportamento é justamente porque eu estou usando flex aqui, tá? E aí, então, eu acho que eu vou criar mais um estilo aqui para esse campo text area, principalmente para o tamanho dele. Já que a mensagem vai ser um pouco mais... vai ter mais informações, então eu vou criar aqui, no meu HTML, né, campo texto, eu vou colocar aqui também campo área de texto, tá? Então é um campo maior. Veja, eu estou aplicando duas classes aqui. Então agora eu posso colocar mais uma classe aqui e aplicar alguma informação. Aqui no caso eu vou colocar a minha largura. E eu vou colocar por 150 pixels. Vamos verificar se fica o suficiente. Ó, aumentou um pouquinho aqui. Tá meio estranho ainda, né? Nosso formulário. Vamos verificar como isso se comporta lá no Chrome. Então aqui por enquanto, pessoal, nós temos o resultado do formulário, mas os nossos labels ficaram numa posição meio estranha, né? A gente precisa acertar isso e tem um botão de enviar aqui que deve ficar, pelo menos no final da mensagem aqui, para ficar padronizado. Bom, então vamos voltar lá para o Visual Studio Code e tentar acertar isso. Bom, para o label, então nós vamos precisar de uma classe. Será que eu posso aplicar essa mesma classe do input? Se eu for observar os estilos, eu não posso aplicar por quê? Porque, olha lá, o meu campo texto, né, tem bordas e ele tem justamente toda uma área que envolve todo o meu campo. Então não faz sentido eu usar a mesma classe para o label. Então vou criar uma nova classe aqui. Eu vou colocar label form, formulário, já que eu estou colocando tudo em português. Tá? E aí nós vamos replicar isso para todos os labels aqui. Já que eu quero que eles tenham o mesmo comportamento. E aí, o que a gente precisa fazer? É uma classe, então vou colocar aqui. Opa, copiei de lá. Tira aqui. Só deixa o nome, né, do seletor, o nome da classe. Bom, e aí a gente pode colocar... Primeiro, todo o comportamento de todos os elementos estão com display flex. Então, eu vou colocar display flex aqui. Eu não sei se eu olho para a tela do OBS ou se eu olho para a tela do Visual Studio Code. E aí, nisso, eu me perco às vezes. Flex direction. Também todo mundo está como column, então vou colocar coluna aqui. Vou salvar e vou atualizar minha página para verificar como ficou. Voltar aqui para vocês no OBS. Tá lá, ó. Eu já consegui ter o efeito dos meus labels em cima, mas porém, acho que a gente poderia aumentar um pouco mais a largura desses elementos aqui do formulário. Na verdade, esse daqui a gente nem colocou um tamanho, né? A gente especificou o tamanho da altura do campo texto, mas não definimos uma largura específica. Então, vamos colocar uma largura aqui para o nosso campo texto. Vou colocar 260 pixels. Tá lá. Opa, eu alterei aqui. Coloquei 260 aqui na propriedade e não vi que estava no browser para vocês. Bom, coloquei essa propriedade aqui, certo? E aí fui visualizar lá no navegador como ficou. E aí a gente tem essa melhoria aqui. O único detalhe agora é o botão do submit, que a gente poderia colocar um pouquinho mais para baixo aqui, bem no final do formulário. Para isso a gente vai ter que criar novamente uma classe aqui para o botão. btn. Botão aqui. Colocar o seletor. E aí, também é display flex, certo? E o que a gente pode colocar aqui é a margem left. Para colocar ele um pouco distante. Vamos colocar em percentual aqui. Vou colocar 40%. Vamos ver como é que fica. Eu estou alterando aqui no CSS. E vocês estão vendo a página ainda, né, pessoal? Desculpa. Bom, o que eu fiz aqui? Ó? Coloquei o btn. Coloquei o btn aqui no formulário. E coloquei essa regra aqui no meu CSS com o seletor da classe. Agora a gente vai ver como vai ficar lá no HTML. Salvar aqui o estilo.
e atualizar a nossa página. Bom, o botão veio, mas ainda não está alinhado aqui. Vou aumentar mais um percentual ali para ver se a gente consegue tentar alinhar um pouco melhor. Vou colocar 45%. Olha lá. Ok. Aí o 45% ficou o ideal aqui para nós. Bom, esse formulário aqui, por enquanto, está suficiente. A gente poderia usar também o formulário que vocês criaram no Bootstrap 4, né? Ficaria melhor. Até porque ele é visualmente mais bonito do que esse. A gente poderia também aplicar propriedades aqui no botão e tudo mais, mas nosso objetivo é verificar como vai se comportar depois o PHP. Tá, a gente já tem o formulário, mas esse formulário aqui, ele não envia informação para ninguém. Ó, posso clicar aqui, posso fazer algum preenchimento aqui, ele não vai. Tá? Por falar nisso, no preenchimento, vamos tentar corrigir o problema do autocomplete ali. Eu não quero que o meu formulário tenha os campos autocompletados ali. Vou voltar com a opção off ali, vamos verificar se o Chrome já atualizou, que eu não preciso mais colocar o no complete ali. Agora sim, ele está funcionando perfeito. Se vocês observarem depois, lá na documentação do Chrome, ele tinha uma correção que estava indicada que ia ser realizada para corrigir esse problema do autocomplete. Olha lá, o autocomplete off. Então, em todas as propriedades, são suficientes. Se eu tirar daqui, o que vai acontecer? Ó? Porque justamente a documentação menciona que o autocomplete, se eu coloco no formulário aqui em cima, ele pode ser sobrescrito pela propriedade, pelo atributo autocomplete do próprio campo. Tá? Então, o que eu fiz? Eu tirei daqui, vamos testar para ver como que vai ser o comportamento agora lá no HTML, na página. Ó, ele também não aparece. Então, ele está funcionando, realmente corrigiram um problema lá. Vocês podem procurar na documentação do Chrome, porque esse problema era recente, até então a gente não conseguia remover o autocomplete aqui. Mas pelo visto já corrigiram. Tá? Depois deem uma olhada lá para vocês vão encontrar a indicação. Isso, e eu estou usando, deixa eu já verificar qual que é a versão do Chrome que eu estou usando aqui, pessoal. Pode ser que vocês estejam com a versão anterior e pode ser que o problema ainda persista. Eu estou na versão 83.0.4103.06. Tá? Então essa é a versão do Chrome. Verifiquem se vocês têm às vezes uma versão antiga. Se por acaso o formulário aqui não estiver sendo apresentado sem o autocomplete aqui, não consigo, ele não indica mais para mim as informações. Posso tentar preencher aqui com informações que eu já previamente utilizava nos campos, e ele não sugere para mim mais nada, nenhum preenchimento. Então, se vocês tiverem esse problema, coloquem, testem aqui o autocomplete tanto no form, colocando esse atributo, e caso ele persista no problema, vocês podem copiar o autocomplete, colocar aqui no form e aqui atribuir um outro nome que não seja o mesmo dado aqui. Então, por exemplo, eu estava usando o noComplete, tá? Um nome aleatório aqui só para que ele não sugira alguma informação para ser completada. Mas eu vou deixar assim porque a gente já viu que está corrigido aqui agora. Bom, então, o que eu preciso fazer agora? Trabalhar no meu PHP, tá? Então, eu tenho a minha index aqui. Eu poderia criar uma pasta aqui, por exemplo. Dentro da página da pasta style, né? Vou tirar aqui, mover. E aqui eu vou colocar a página PHP, e no caso, formulário.php. O PHP, para funcionar, ele está falando aqui que não pode configurar, porque não tem configuração para execução, mas ele está aqui. Eu tinha instalado um conjunto de snippets de código para o PHP, para suporte para o Visual Studio Code, mas a gente tem alguns outros. Eu não tenho, por exemplo, agora na minha máquina instalado o PHP para a gente poder fazer um teste, mas poderia ser utilizado, por exemplo, o Champ no ambiente Linux e o WAMP para o ambiente Windows, que ele baixa todo um pacote de banco de dados com suporte ao PHP, o PHP MyAdmin, para poder fazer esse trabalho ali com o PHP.
Bom, mas agora então vamos tentar criar um script aqui, um código em PHP que vá permitir receber as informações do meu formulário. A primeira coisa que a gente já começa no código PHP é indicando que é um arquivo, que trata-se de um arquivo PHP. Então tem uma sintaxe um pouco diferente do que a gente tem visto no HTML. Então eu inicio com um sinal de menor, o sinal de interrogação e indico o PHP. E ao final, eu já fecho aqui para garantir que eu lembrei de abrir e fechar, né, o bloco de código, eu coloco um ponto de interrogação e um sinal de maior. E aí, nesse contexto, eu posso começar a minha programação. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho um formulário e esse formulário tem alguns campos e eu quero principalmente o e-mail aqui. Eu quero pegar o e-mail da pessoa e a mensagem que ela está enviando, pegar essa mensagem e encaminhar para o meu e-mail. Então, né, eu sou o dono desse site, eu vou pegar o e-mail da pessoa que tem aqui e vou encaminhar para o meu por meio do formulário. Então, a primeira coisa que eu tenho que verificar é se eu tenho as variáveis com os valores para que eu possa, então, fazer essa submissão. Então, eu vou começar com um if aqui, com uma verificação do meu código. Tá? Vou indentar aqui. E vou colocar o if. Aí eu tenho uma função no PHP que se chama isSet, que é a identificação. Eu setei, está verificado, está configurada essa propriedade, né, esse atributo, ou essa informação que eu estou colocando aqui. E para fazer essa verificação, para pegar a informação do post, eu tenho o scifrão post aqui. Vejam que eu tenho várias outras de sessão que eu posso utilizar, por exemplo, no contexto de sessões de usuário, o login de usuário no sistema. Eu tenho a opção de pegar informações do cookie, de arquivos, né? Eu tenho o get, tenho o post, tenho o request e assim por diante. Então, o que a gente está usando aqui, a gente sabe que é uma solicitação do tipo post, que vem lá do meu protocolo HTTP. E aí eu passo, eu abro e fecho colchetes aqui e passo o nome da variável que eu quero verificar agora. E o nome da variável que eu quero verificar é o e-mail. Então, eu estou querendo identificar se o e-mail que veio por meio do post, tá, foi configurado. Além disso, eu quero, e aí eu vou colocar um e porque eu quero mais uma coisa, mais uma verificação. Além de verificar se o e-mail está indicado lá, eu posso também querer verificar se ele não está vazio, porque ele pode vir com valor vazio ou algum caractere específico lá de vazio, e eu não quero aceitar isso. Então, vou verificar o post novamente, e aqui o e-mail. Na verdade, não faz sentido. O e-mail não, né? Vamos colocar mensagem. Desculpa, pessoal. A mensagem, tá? Então, a mensagem não pode vir vazia aqui nessa situação. O que eu começo a definir agora? Eu vou começar a pegar, então, as variáveis que eu mandei por meio do post e vou configurar elas em variáveis específicas. Então, uma definição de uma variável em PHP é o scifrão. Veja, sem esse underscore aqui, que essas aqui são variáveis reservadas para utilizar com o protocolo HTTP. E aqui eu vou utilizar o add C slashes, ou seja, o add C slashes, né, ele vai verificar, ele vai pegar uma string aqui e vai separar ela para mim, trazendo essa informação do post. Então, é como se eu falasse, olha, busca lá no post, né, nesse array que o post enviou para mim, a variável chamada nome. Veja que é o que a gente colocou aqui no input nome, né? Name aqui, nome. E foi a informação do nome que eu peguei aqui, tá? Então, posso seguir para a próxima variável. Vou pegar, então, agora o e-mail. Foi outra que eu criei lá. Vou, basicamente, copiar esse mesmo código, só que agora eu vou passar aqui o campo e-mail. Vou pegar a próxima variável. Veja que esse nome dessas variáveis que eu estou utilizando aqui não precisam corresponder com a variável que a gente usou no HTML. Aqui,
Dentro do post, do array do post que eu estou buscando, sim. Agora aqui eu vou usar no meu PHP, tanto faz. Tá? E aqui vai ser a mensagem. E o que eu vou começar a montar? Bom, então eu tenho nome, e-mail e mensagem. É o que eu tenho já no meu formulário, olha lá. Nome, e-mail, mensagem. Esses nomes aqui precisam ser idênticos aos que a gente está colocando aqui. Até aí tudo bem. Agora eu vou começar a criar as variáveis das informações que eu desejo enviar. Por exemplo, eu preciso saber para quem eu vou enviar. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, um para. Né? Ou poderia colocar destinatário, que seja. Né? E aí eu vou colocar aqui um e-mail, certo? Por exemplo, vou colocar aqui, seu e-mail, @gmail.com. Tá? O assunto. Veja que a gente não tem um campo no formulário para colocar assunto aqui. E aí eu posso colocar assim, ó, contato da página X. Por exemplo, se você tem vários sites que você administra, você pode colocar, né, uma mensagem, um assunto específico para conseguir identificar isso depois que o e-mail chegar. E aí a gente precisa montar um corpo para esse e-mail. E aí o corpo desse e-mail vão ter que obrigatoriamente receber informações que vão ser enviadas por meio de um serviço de e-mail, de uma aplicação de gerenciamento de e-mails mantidos pelo PHP ou pelo meu servidor específico de e-mail, certo? Então eu vou ter que obrigatoriamente ter alguma tecnologia, algum programa que faça o gerenciamento desses e-mails aí, tanto para envio quanto para recebimento, se eu tenho, né, tecnologia e suporte para isso no meu servidor. Então aqui eu vou criar a mensagem que vai ser enviada, que eu vou receber no meu corpo de e-mail. Então, por exemplo, eu quero receber nome, e aí o nome da pessoa. Para concatenar algum valor, eu uso ponto em PHP. Então aqui eu vou colocar nome, e aí sim é o valor dessa variável que eu coloquei aqui, ó. Certo? Então nome, ponto, fecho aqui. Vou usar o /R, que quebra a linha em alguns sistemas operacionais, mas eu também vou usar o /N, que é o comum. Então é para garantir que a minha linha vai ser quebrada ali. Eu vou colocar o ponto para concatenação. Opa, deu um enter aqui sem querer. É só o ponto mesmo. Aqui não é para indicar div nenhuma, não. Certo? E aí eu vou para a próxima linha só para ficar padronizado. Dá um tab aqui. E aí eu vou seguir com agora o e-mail. Aqui é o texto que a pessoa vai receber. Então aqui eu posso escrever da forma que eu bem entender. É e-mail, aí ponto, vou concatenar agora a minha variável e-mail. Ele está autocompletando aqui incorreto. Bom, e-mail, certo? Tem um espaço aqui, ponto. E vou novamente jogar aqui. Veja que eu estou jogando, colocando os valores aqui entre aspas, tá? Para quebrar a minha mensagem. O ponto concatena novamente. Vou para a próxima linha. Agora eu vou colocar a mensagem que a pessoa digitou. Ponto. Mensagem. Tenho mais alguma coisa a ser informado aqui? Não. Ponto e vírgula. Então, acabo de atribuir para a variável corpo todas essas informações aqui que são, no final, texto. Tá? Na sequência, eu preciso agora formatar o cabeçalho que vai ser utilizado, tá, pela minha tecnologia de e-mail ali, que eu vou utilizar, pelo meu gerenciador de e-mails, que seja, que eu vou utilizar para fazer esse envio. Tá? Seria interessante se eu mantesse aqui no mesmo padrão de passamento, né? Isso me incomoda um pouco. Mas vou deixar cabeçalho mesmo. E aí aqui eu vou colocar from, de quem enviou, para quem quem está enviando essa mensagem. E aí no caso aqui é importante a gente frisar que eu estou, por exemplo, utilizando uma caixa de e-mail específica que vai pegar essa mensagem que o usuário digitou aqui, vai enviar para o e-mail que foi indicado aqui, tá? Especificamente para receber esse valor.
Então, aqui no caso, from seria o para. Então, aqui eu vou colocar a informação quem vai receber. Então, eu posso colocar o ponto e para aqui que eu identifico. Esse autocomplete está complicado aqui. Ponto. E aí, eu coloco novamente, eu estou criando uma nova string aqui, tá? Com informações agora do que será enviado. Isso daqui é dentro do... Se eu parar de olhar para o Visual, para o OBS e não olhar para o Visual Studio Code, eu... Ó, esse autocomplete aqui tá ruim. Aqui, no caso, eu tenho que colocar o reply to, para quem que esse e-mail vai retornar, no caso. E aí nós vamos colocar o e-mail, né? No caso, eu vou ter que retornar esse e-mail para quem enviou. Que foi o que eu defini. Colocando o ponto aqui, deixa eu ver se assim ele não... Isso. Ele não fez o autocomplete ali. É /R/N. Para quebrar a informação. E aqui, nessa última linha, eu vou colocar, no caso, a informação que retorna que envia, na verdade, que vai definir qual que vai ser o tipo de servidor de e-mail que eu vou transferir aqui no caso. Então, é x mailer, no caso, php /. E aí, eu vou colocar ainda a versão do meu PHP. Finalizei a atribuição do meu cabeçalho, então é essa informação aqui que vai ser enviada. Tá? O para e o from, tá? Isso daqui pode ser diferente. Por quê? Porque eu posso estar querendo enviar essa mensagem como se saísse da minha caixa de e-mail. Olha, eu vou colocar meu e-mail aqui, Anderson, tá? E vou enviar para um e-mail específico do meu site, porque eu posso ter vários sites e no meu site eu tenho configurado uma caixa de e-mails. Então eu tenho essa possibilidade. No meu caso aqui, o mesmo e-mail para é o e-mail do from aqui. Então não tem problema nenhum. Vai ficar um pouco estranho porque eu estou enviando do próprio e-mail a mensagem ali que foi enviada. Então eu vou receber uma e-mail enviado por mim mesmo. Tá? Nesse caso, nessa situação. E aqui no caso, o que a gente ainda precisa fazer? A gente precisa verificar se todas essas atribuições e essas verificações estão ok. E aí eu vou colocar um if aqui, na verdade, dentro desse if, porque eu preciso garantir que o meu e-mail e a minha mensagem estejam preenchidos. Tá? Então eu vou colocar aqui um outro if que vai verificar se eu consigo enviar. Então eu vou chamar uma função aqui de e-mail do PHP que vai enviar para uma certa pessoa o determinado assunto que eu preenchi ali. E aí eu ainda tenho que mandar o cabeçalho que eu montei do meu e-mail. Adicionalmente, aqui eu posso, na verdade, mostrar uma mensagem de retorno para o usuário. E aí essa mensagem pode ser echo, que é a impressão ali, é o nosso print. E-mail enviado com sucesso. Else echo problemas no envio do e-mail. Qual que vai ser o grande detalhe aqui? Não tem o PHP instalado. Tá? A gente vai testar esse envio do formulário aqui na nossa aula remota. Mas o que eu peço é que vocês façam a instalação do XAMPP ou do WAMP, de acordo com o sistema operacional que vocês tenham, e verifiquem se a mensagem é exibida. O que eu vou fazer aqui agora? Eu preciso relacionar a ação do meu formulário, do meu HTML, com o meu código PHP.
Porque sem eu fazer isso, eu não vou conseguir relacionar um com o outro, então não vai ter o objetivo, na verdade, eu ter desenvolvido o formulário em PHP, porque ele não vai funcionar. Então, o que eu coloco? Ponto barra PHP, o formulário a pasta onde eu salvei, formulário PHP. Tá? Agora, se eu for para o meu código aqui e atualizar, o que vai acontecer? Eu posso até tentar preencher. Mas como eu não tenho PHP, ele vai mostrar o código PHP que a gente enviou. E aí, essa é a tarefa de vocês. Fazer a instalação do PHP para que na próxima aula remota a gente consiga identificar se essa mensagem e se esse formulário funcionou ou não. Um abraço e até lá!